Bom dia, meninos. Ó, a chamada vai ser nesse cantinho de cá hoje, viu? Desculpa, mas eu me atrapalhei em preparar a chamada aí. Vamos lá? Deuteronômio. Última aula nós paramos em que ponto? Vocês lembram? Só para eu ter uma ideia, como é que nós... 7. Estamos lá no capítulo 8, começamos o capítulo 8. E eu fiquei meio enroladinha na última aula, né? Ó, vocês podem ficar à vontade de pegar café, pegar chá. Eu sei que tá frio, é gostoso, né? Um cafezinho, um chá. Pode levantar e se movimentar. Nós temos alguém que nos visita aqui nessa manhã? Não, as duas amigas ali. Ah, estava ontem lá, não é? Seja muito bem-vinda, viu? Que Deus abençoe. E a minha oração é para que Deus esteja falando conosco nessa manhã. Nessa manhã que com certeza a maioria de nós, o corpo pedia, vamos ficar mais um pouquinho aqui na cama, né? Nesse tempinho gostoso, fresco. Mas eu creio que Deus tem coisas novas e especiais para nós, em todo o tempo. E que nada, absolutamente nada que nós fazemos para o Senhor, nenhum passo que nós damos em direção ao Senhor, isso é em vão na nossa vida e na nossa história. Nós podemos ter convicção disso. E vamos começar então. Nós paramos lá no capítulo 8, e o que eu tinha falado na última aula, versículo 2, vamos retomar aí. Recordar-te-ás todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para humilhar, para provar e para saber o que tinha no seu coração, se guardaria ou não os mandamentos. E a gente estava falando exatamente disso, que quando a gente passa por desertos, por dificuldades, por situações complicadas na nossa vida, em primeiro lugar, isso não acontece por acaso. Não é porque Deus, se descuidou, esqueci de cuidar daquele meu filho, com tanta coisa, passou. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe, e aqui nesse texto ele deixa muito claro, ele nos guia nos desertos, muitas vezes para nos humilhar, para nos colocar no nosso lugar, que nós achamos que a gente é alguma coisa, né? E aqui mais para frente, hoje nos capítulos, a gente vai ver o quanto Moisés trabalha isso no coração do povo. Cuidado, você está achando que você é alguma coisa. Nós pensamos que nós somos alguma coisa. Se a gente consegue poucas conquistas, a gente já começa a se achar, querer andar com as próprias pernas. E aí, Deus, para nos colocar no nosso lugar, nos humilhar, nos provar a nossa fé, a nossa dependência, a nossa confiança. Como é que nós vamos ser provados se a gente não passar pelas dificuldades? Se tudo que eu planejo der certo, se todos os intentos do meu coração, tudo que eu quero funciona do jeitinho que eu sonhei, como é que eu vou passar por provas? A prova acontece quando eu sou testado para ver, vamos ver se suporta mesmo. Não é isso que o professor faz quando vai dar prova? Fala, vamos ver se sabe mesmo. Porque lá na hora da aula, com o professor fazendo o exercício, nossa, a gente sabe tudo, não é? Tudo. Parecendo o Jonas lá em casa estudando. Jonas, estudou para a prova? Sei tudo. Jonas estudou? Sei tudo. Aí você sabe o resultado. Não precisa eu contar o final da história, né? Mas a culpa é do professor. Foi o professor que deu exatamente aquilo que ele não tinha estudado. Então esse versículo 8, do capítulo 8, versículo 2, nos ensina isso. Versículo 5 desse mesmo capítulo fala: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. O Senhor nos disciplina. Como pai que ama, disciplina o filho. A gente sabe que filho que não é disciplinado pelo pais, se torna uma pessoa geralmente insuportável. Não é assim? A gente olha e fala, nossa... Geralmente o que a gente fala é assim, nossa, mas cadê a mãe dessa criança?
criança, não é, né? Cadê essa questão de disciplina com filhos? A gente vai ver isso em Provérbios, nós vamos ver isso mais detalhadamente em Efésios. E o Senhor falando, assim como o pai disciplina, que é tão gostoso, né? Um filho disciplinado, uma criança, um adolescente, um jovem disciplinado, obediente, que respeita a palavra. E quando ele é obediente aos pais, consequentemente ele vai ser obediente a professores, vai ser obediente a autoridades, vai ser obediente, vai ser uma pessoa que sabe lidar com a sociedade em geral. Então o Senhor nos disciplina, assim como o pai disciplina o filho. Nós precisamos, em muitos momentos, sermos disciplinados também. E ainda nesse capítulo, dos versos 6 a 10, promessas de uma terra onde teriam tudo em abundância. É muito legal isso daqui, a gente vê que na nossa caminhada aqui, muitas vezes nós sentimos falta, nós temos que lidar no nosso dia a dia com o maná, igual esse povo estava caminhando no deserto. E a gente sabe que o suprimento que Deus mandava para eles era o maná. E que eles sentiam saudades das coisas que eles tinham deixado. Sentiam falta de algumas coisas que eles deixaram para trás. E o Senhor fala aqui nesse texto, mostrando para eles que o nosso caminhar tem que ser numa direção que a gente tenha com clareza o lugar que a gente quer chegar. Adriano estava falando aqui agorinha de visão. Se nós perdermos essa visão, nós vamos desanimar na nossa fé. Se nós colocarmos a nossa visão aqui, gente, terrena, nós vamos desanimar. Porque aí a gente vai olhar o nosso vizinho e falar assim, puxa vida, parece que tudo dá certo naquela casa. Nós vamos olhar para o nosso colega de trabalho, que é incrédulo, que é isso, que é terrível, e tudo dá certo. E o cara está ganhando super bem, e presta concurso, e passa, e viaja, e vai para o exterior, e não sei o que lá, e tudo dando certo, e casa, e você fala, que é isso? Se nós olharmos horizontalmente, nós vamos desanimar. E esse texto está chamando a atenção para isso. Dos versículos 6 até o 10 fala, olha, se vocês guardarem os mandamentos, vocês vão, e não temer e caminhar perto do Senhor, vocês vão conquistar coisas. E ele fala, vocês vão para uma terra com ribeiros de águas, com fontes, com mananciais. Para quem vivia no deserto, hein? Imagina. E nós vivemos num deserto. A nossa vida espiritual, na verdade, em muitos momentos, é atravessando desertos. E nessa hora a gente tem que falar, Senhor, eu não posso perder a visão. Tem coisa especial, tem fontes de água viva, tem ribeiros de água me aguardando. O Senhor tem coisas guardadas para mim. E aí ele começa a descrever a fartura da terra. Trigo, cevada, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite, mel. E isso é verdade ainda hoje. Se a gente coloca o pé ali em Israel, ao redor tudo, deserto, deserto, deserto. A hora que você põe o pé naquela terra, você fala, mas como pode tanta fartura? Como pode tanta riqueza? Como pode tanta coisa boa, tanta abundância? Ainda hoje esse povo desfruta dessa fartura. Você imagina na época. E essa é a visão, que nós estamos caminhando para uma terra prometida. Nessa caminhada nossa aqui, o Senhor vai nos dando o nosso maná no dia a dia, mas é maná. Terra com abundância que mana leite e mel, eles só conseguiram alcançar quando eles colocaram no lugar, atravessar o Jordão. O nosso Jordão é a morte, sabia? Quando nós, espiritualmente falando, quando nós passarmos dessa vida, aí nós vamos ter essa conquista dessa terra. Mas para a nossa cabeça isso é difícil, que a gente quer hoje, nós queremos os benefícios dessa terra hoje, e nós temos dificuldade de lidar com o eterno, lidar com aquilo que Deus está guardando para o futuro. A gente fala de eterno, parece uma coisa tão... eternidade. Gente, pensa bem o que é eternidade. Pensa bem o que é eternidade. E o Senhor fala, é isso que eu tenho guardado para você. Está difícil hoje? Está complicado? O que são 2, 3, 5 anos perto de uma eternidade? O que são poucos meses perto de uma eternidade? O que é uma vida, que tem gente que sofre a vida inteira, não é? Conhece gente assim?
que sofre a vida inteira, mas o que é uma vida perto da eternidade. Então Deus põe esse paralelo aqui para a gente entender, nós estamos caminhando nessa direção. Agora, não significa, gente, que nessa nossa caminhada aqui na Terra, a gente não pode ter coisa boa, a gente não pode ter bens, a gente não pode ter alegria, não significa isso. Nós não estamos pregando sofrimento e miséria, mas o Senhor está aqui alertando a gente a não perder a visão. Isso nós não podemos perder. Senhor, está difícil, está complicado. O texto que Adriano leu hoje aqui, ainda que a figueira não dê fruto e a oliveira minta, ainda que nos campos não haja trigo, ainda que não haja, as cabras não produzam leite, eu confiarei no Senhor, eu confiarei. É ter essa convicção de que tempos difíceis vão passar, dificuldades têm fim. Tem fim, começo, meio e fim. Pode ficar tranquilo que Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa vida, ok? Aí outra coisa muito interessante, no capítulo 8 ainda, do 11 até o 14, fala do perigo que a gente estava falando agorinha, de ter muitas coisas, né? Guarda para não te esqueceres do Senhor teu Deus, e não deixar de cumprir os mandamentos, os juízos, para não suceder o quê? Que quando você estiver farto, versículo 12, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicar os teus gados, os teus rebanhos e aumentar tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, o que vai acontecer? Se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da servidão. Deus falando, cuidado, hein? Nós temos essa tendência, de quando a gente tem muito, e eu não estou falando só de dinheiro, muito poder, muita inteligência, muita saúde. Quando a gente tem abundância de coisas assim, nós corremos o risco de esquecer que é de Deus que nós recebemos todas as coisas. Vem do Senhor. Vem do Senhor, é o Senhor que me dá, é o Senhor que me sustenta. E o Senhor, conhecendo o nosso coração, Ele põe isso aqui, alertando o povo. Olha, vocês vão entrar nessa terra boa, vocês vão colocar o pé num lugar especial. Mas quando tudo estiver dando certo, cuidado, olhe para o seu coração e não se esqueça. Vem do Senhor. E isso vale para o nosso dia a dia, enquanto a gente está caminhando aqui na terra. Quando tudo está mal, é fácil a gente correr para o colo de Deus, né? Ah, gente, ora por mim. Ah, Senhor, ah, Deus. Fazemos tantas promessas e tal, né? Parece, vocês já passaram um apuro muito grande assim? E aí, quando criança geralmente, né, passa muito apuro e você vai prometendo mil coisas. Ah, Senhor, se isso acontecer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, promete as coisas mais absurdas. Aí acontece, você esquece de todas as promessas. Criança faz muito isso, né? E às vezes a gente faz isso, a gente age como criança, brincando com coisas sérias, né? E nós precisamos ter muito cuidado. Capítulo 9 fala só lembrando os israelitas do socorro divino, naquela caminhada toda. E aí, se a gente for lá para o capítulo 10, dos versículos 12 ao 18, uma exortação à obediência, lindíssimo esse texto, que nos revela com clareza o que o Senhor requer de nós e os benefícios quando nós obedecemos ao Senhor. Israel, o que o Senhor quer de ti? Ele pergunta. Não é que temas a Ele de todo o teu coração e ande nos seus caminhos e ame e sirva ao Senhor com integridade, com a alma inteira, que guarde os mandamentos? Isso o Senhor requer de nós. E aí o versículo 14 diz assim: eis que os céus são do Senhor, e a terra e tudo que há pertence a Ele. E aí, se a gente obedece ao Senhor, Ele vai fazer a parte dele. E uma das coisas que Ele pede no versículo 16: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. É muito interessante, eu gosto muito dessa expressão, e tem outros lugares na Bíblia que fala isso. Que a gente viu lá em Gênesis que a circuncisão é uma marca que os homens de Israel tinham no corpo, na carne, que pertenciam ao Senhor. Mas Ele, em vários momentos, Deus fala: vocês têm que circuncidar o coração de vocês. Essa marca tem que estar no coração.
Esse registro de que eu pertenço ao Senhor tem que estar gravado no nosso coração. O Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é temível, Ele não faz acepção de pessoas. Isso tudo está falando nesse texto, e o Senhor nos chamando a uma vida de obediência, uma vida de amor. Olha o versículo 1 do capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardará os seus preceitos e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Moisés cobra esse amor, porque quando há amor, há obediência. Dificilmente a gente ama sem obedecer, sem querer agradar, sem querer fazer aquilo que a pessoa amada deseja. Se você voltar aí o versículo 22 do capítulo 10, Moisés lembrando o povo que quantos eram quando saíram lá do Egito? 70 almas, 70 pessoas. Então, lembrando, e ele falando que agora somos milhões. O que está acontecendo aqui? Só para quem não veio nas outras aulas. Moisés, isso aqui é a última semana de vida de Moisés, o livro de Deuteronômio. Moisés está aqui na porta da terra, falando com o povo, recapitulando tudo, porque é outra geração. Primeiro saíram 70 pessoas, que foi para onde? Essas 70 pessoas? Para o Egito. Por quê? Por causa de José, a fome tomou conta do lugar todo, e José, naquela época, tinha sido vendido pelos irmãos, prosperou lá, foi parar no Egito. E aí eles falaram, tem comida lá, vamos para o Egito. Foi a família toda de José, 70 pessoas. E dessas 70 pessoas começaram a se multiplicar lá no Egito, multiplicar. 400 anos se passaram, outro faraó, outra pessoa que nem sabia quem era José, fez o povo se tornar escravo. E aí o povo ficou escravizado, e aí que surge Moisés para tirar o povo de lá. Moisés agora está com 120 anos, porque ele viveu 40 anos lá no deserto, lá no Egito, aí 40 anos no deserto, fugido, e aí 40 anos com o povo andando, até chegar na terra que Deus havia prometido para eles. Então Moisés está lembrando esse povo, que é uma geração totalmente diferente. Escuta, nós saímos, o começo disso tudo foram 70 pessoas, e agora nós somos milhões. Guarde, ame o Senhor Jesus, o Senhor Deus de todo o coração. E aí tem um texto muito interessante, que talvez tenha passado batido quando vocês leram, nesse capítulo 11, versículo 10, diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis e a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. O que isso significa? Isso daí era o tipo de irrigação que eles usavam lá no Egito. Eles plantavam, geralmente ali ao redor, nas margens do Nilo, eles plantavam, e a história diz que, e a história e a própria palavra, né, diz que eles iam, a irrigação que eles usavam, eles iam plantando, e com o pé eles iam fazendo buraco assim, e abrindo aqueles vãos para a água passar e irrigando. Imagina que trabalho, você plantar e ir fazendo buraco com o pé. Uma luta. E o que eu acho lindo desse texto é Deus falando para esse povo, ao versículo 11: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, terra aonde vai haver chuva dos céus para regar aquilo que você plantar. Deus está falando, sabe essa luta que vocês vivem, que vocês viveram, que vocês experimentaram? Eu tenho coisas novas para vocês. E quantas vezes a gente está aqui na nossa caminhada, parecendo esse povo no Egito, né? Cavando com os nossos pés, enfiando o pé na lama e tentando regar, tentando salvar aquilo que a gente está fazendo pelo nosso esforço. E nós nos esquecemos que existe um Deus que pode mandar chuva e fazer frutificar aquilo, o trabalho, o esforço e a dedicação do nosso trabalho, da nossa labuta dia a dia. Precisamos aprender. Para mim esse versículo é um versículo que Deus fala assim:
parem de ficar tentando fazer as coisas por vocês mesmos. Eu tenho chuva. Eu sou Deus que manda chuva. Eu sou Deus dos céus e da terra. Quanta dificuldade nós temos. Enquanto a gente tem força, nós estamos cavando, não é? Nós estamos correndo atrás, eu vou fazer, vou trazer água para cá e eu vou molhar. E ao invés da gente olhar para o céu e falar, manda chuva, Deus. Eu preciso tanto da chuva do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu tenho feito, sobre aquilo que eu tenho edificado. Manda chuva, porque chuva do Senhor é sinônimo de bênção, chuva do Senhor é sinônimo de prosperidade. Então era uma irrigação muito interessante, né? E no capítulo 11 ainda, dos versículos 26 a 28, ele coloca duas opções, a bênção e a maldição. Fala, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Até hoje é assim, gente. Deus não cata a gente na marra e fala, aceita, tem que fazer, tem que obedecer. Deus não faz assim. Deus coloca a opção e nos dá a liberdade de escolher. Versículo 27, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e se você se escolher desviar, seguindo os seus próprios deuses, o seu próprio coração. Ele coloca diante de nós, e nós colheremos os frutos das nossas escolhas. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer, Deus nos dá a opção de escolha, mas todas as nossas escolhas, nós vamos colher o fruto. Aí eu não perdoo porque o que fez comigo é grave demais, é sério demais, me machucou, me estourou, e estou até hoje colhendo frutos desses prejuízos, eu não perdoo. A escolha é sua não perdoar. Nós temos essa escolha, escolho não perdoar. Eu escolho ficar guardando aqui no meu coração, remoendo, revivendo, ao invés de falar, Deus, eu coloco tudo isso diante do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Quem sou eu? Eu quero tanto perdão do Senhor, eu quero tanta misericórdia do Senhor, eu preciso disso. Eu necessito, eu coloco a minha vida diante do Senhor e a vida dessa pessoa. Gente, as pessoas machucam a gente. As pessoas fazem mal, sim. A gente não adianta querer fazer de inocente e falar que isso não acontece. Nós somos feridos pelas pessoas. Nós somos feridos muitas vezes pelas pessoas mais próximas. E dói. Dói muito. E aí cabe a nós escolher, Senhor, é difícil para mim perdoar. Mas esse é o melhor caminho, essa é a melhor direção, essa é a melhor opção para eu poder ser livre, para eu poder ser abençoado, para eu poder reconstruir minha vida. O Senhor é Deus que faz justiça. E a gente ter coragem de colocar a pessoa diante do Senhor, aquilo que foi feito, aquilo que nós sofremos, e falar, cuida. Isso é ato de fé. Porque a gente acha que quem vai fazer justiça somos nós. A gente acha que a gente vai fazer justiça. Isso é ato de fé. E isso em várias áreas da nossa vida. Essa questão da obediência e desobediência, da bênção e da maldição. Nós escolhemos. Nós escolhemos falar a verdade, nós escolhemos mentir. Nós escolhemos ser honestos, transparentes, ou nós escolhemos usar máscaras. Todo mundo pensa que a gente é uma coisa e no fundo a gente é outra. Nós podemos fazer essas escolhas? Claro! Mas nós vamos colher o fruto das nossas escolhas. Nós não podemos nos esquecer disso. Certo? Uma coisa interessante aí dos capítulos 12 a 20 são as leis, né? A religião, as leis e a vida política do povo. Uma coisa que eu queria destacar no capítulo 14, versículo 21, fala assim, ó. Lá no finalzinho, última linha fala assim: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Engraçado que até hoje lá em Israel, você não vai encontrar refeição que mistura leite e carne. Até hoje não fazem isso. Nos hotéis, melhores hotéis você pode ir, não mistura leite e carne.
por causa desse, eles olham muito esses preceitos, e por causa desse versículo aqui, que eles falam, nossa, vai que a gente vai cozinhar um cabrito, alguma carne no leite da própria mãe. Então, até hoje você não encontra isso lá, são costumes. Você chega nos hotéis, eles já falam, olha, ou vai ser só laticínio, ou então vai ser carne, mas misturar as duas coisas não, certo? Só para... Capítulo 17, versículo 17, olha outra coisa. Falando sobre reis, é interessante que essa parte aí, ó, eleição e os deveres de um rei, lá no 14. Interessante que o capítulo 17, lá no versículo 14, fala sobre a eleição e os deveres de um rei. Só uma coisa interessante, como Deus sabe do nosso futuro, do que vai acontecer, sempre nos preparando. O povo aqui tinha rei? O povo não tinha rei. E Deus não tinha, não era do desejo, do plano de Deus, um rei para aquela nação. Mas aí o próprio texto fala, olha, quando vocês entrarem lá na terra, o versículo 14 fala isso, e vocês olharem para as outras nações e falar assim, ué, todo mundo tem rei? Eu também quero rei. Foi assim que o povo fez, vocês vão ver. A hora que a gente passar de Juízes, eles começam a pedir rei desse jeito. A gente quer ser igual a todo mundo, por que a gente não tem um rei? Eles começam a falar isso e clamar para Deus. A gente quer um rei. E até hoje a gente é assim, né? Nós não queremos ser aquele povo diferente. Nós queremos ser muito parecidos com todo mundo que está aí de fora. Todo mundo faz. Isso está liberado para todo mundo. Todo mundo pode. Os jovens, né? Tudo é normal. Se todo mundo faz, todos os meus colegas fazem, todo mundo na faculdade, todos do trabalho, E o povo de Deus, naquela época, olhava esse governo e falava, pedir um rei mais adiante. Só que aqui eles não tinham rei ainda. Mas Deus já sabia, já deu os mandados lá para Moisés. Olha, escreva, quando for ter um rei, que seja desse jeito. E ele até fala, vocês vão pedir um rei. Vocês vão pedir. E entre tantas coisas que ele fala do rei, o versículo 17 fala assim, tampouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E Salomão cai exatamente nesse ponto aí. A gente sabe que Salomão, no total, teve mais de 1000 mulheres. A Bíblia deixa isso registrado com muita clareza. E a gente sabe que Salomão se desviou do Senhor. Quem lê Provérbios fala, gente, que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Eu falo, se eu soubesse o livro de Provérbios de cor e colocasse aquilo em prática, pronto. Que coisa linda que ia ser. Aí você pega Eclesiastes, escrito pelo mesmo homem, você fala, não é a mesma pessoa. Não faz sentido. Tudo é vaidade, nada presta, tudo é sem valor, tudo é correr atrás do vento, que besteira, nada presta. A hora que a gente lê Eclesiastes, a gente fala, que loucura, que homem amargo, que homem azedo. Salomão, os últimos dias de vida de Salomão foram anos muito complicados, muito frustrantes, muito tristes, e uma das coisas é que Salomão se desviou no sentido de até adorar outros deuses por causa das mulheres que se multiplicaram. E aqui fala exatamente isso, ó, que essas mulheres iam corromper o coração, desviar o coração do rei. Foi exatamente o que aconteceu com Salomão, né? E no capítulo 18, versículo 22, isso é uma coisa que a gente vive muito hoje na atualidade, questão de falsos profetas. E uma das maneiras que a gente tem que verificar essa questão de falsos profetas, que não tem umas igrejas que aparecem aí, faz tanto milagre, tanta coisa, você fala, meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Não é assim? A gente não fica meio confuso? Uma das coisas que a palavra de Deus nos mostra para a gente identificar se um profeta é verdadeiro ou não, a primeira coisa é integridade teológica. Se o cara começa a falar coisa que não está aqui na palavra de Deus, aí a gente fala, mas como é que eu vou saber? Essa é a razão da gente ler, estudar a palavra. Nossa, isso aqui eu nunca vi na palavra, isso aqui, onde que está isso na Bíblia? Então, né?
Não é uma coisa que vem de Deus. E outra coisa, se o cara faz profecia, aquilo tem que se cumprir, aquilo tem que acontecer. Olha o versículo 22, 18, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então existem profetas verdadeiros e profetas falsos, nós não podemos nos enganar. E nós vamos filtrar isso, a gente não pode recusar. Em primeiro lugar, nós temos que ter muito cuidado em fazer juízo das pessoas. Nós não podemos fazer um juízo precipitado. Ah, não é do meu jeito, não é da minha denominação, e eu não aceito, eu não concordo. Não é assim, gente. Nós temos que ter uma cabeça mais aberta e olhar. Não significa que é só do meu jeito. Não significa que é só da maneira que eu aprendi que Deus pode agir. Do meio que eu vivo, na minha igreja, na minha denominação, que Deus age. Isso não é verdade. Isso não é verdade, nós precisamos olhar com cuidado. Agora, existem pessoas que são malandras, não tem outra palavra. Malandras em nome de Jesus, malandras. Em nome de Jesus fazendo as coisas mais absurdas, em nome de Jesus roubando, em nome de Jesus, sabe, fazendo horrores. E nós precisamos olhar pela palavra, profetizando coisas absurdas, e aqui fala disso. Temos que ter muito cuidado com esse negócio de profecia. Tem gente que ama a igreja que tem profecia, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de, eu gosto de ir em igreja, sabe o quê? Que profetiza, que chega e fala assim, estou profetizando na sua vida, vai acontecer isso, isso. Geralmente só coisa boa, né? Aí você sai, ai, que esperança no meu coração, que coisa boa. Isso acontece? Acontece. Acontece. Agora, eu já vi gente profetizar na vida do outro, e isso me pesou muito, muito, porque eu estava junto com uma mãe de um filho aidético, isso há uns anos atrás, que a AIDS era mais complicada que agora, né? E a profetisa chegou para a mãe e falou assim, Deus acabou de me falar, seu filho vai ser curado. Gente, aquela mãe quase explodiu de alegria e eu arrepiei, que eu falei, Jesus, agora tem que ser, porque senão... E pouco tempo depois o rapaz morreu. Então, isso desmoraliza o nome de Deus. Você mandar um recado e falar, foi Deus que mandou falar para você, isso desmoraliza o nome de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, falando dessa questão de profetas, é isso que a gente tem que olhar. No capítulo 20, versículo 1, fala assim, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito está contigo. Quantas vezes a gente vive isso no nosso dia a dia? Quantas vezes? Nós saímos e a gente fala, puxa, vou ter que enfrentar uma batalha mesmo, né? E a gente olha e fala, e a gente até reconhece, é mais forte que eu, é mais poderoso que eu, é mais numeroso que eu, mas a palavra de Deus fala, não tenha medo, o Senhor é contigo. Eu não sei o que você tem que enfrentar essa semana, o que você tem que enfrentar nos próximos dias, mas uma coisa que você pode pegar para a sua vida, isso não vai mudar, o Senhor está comigo. O Senhor está do meu lado, o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me fortalece, o Senhor está comigo. Versículo 8 desse capítulo 20 ainda diz assim, falando sobre gente que está chamando para ir para a guerra, né? E fala assim, e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Eu gosto muito desse versículo, porque ele ao mesmo tempo é sério e lindo, porque o Senhor mostra que Ele não deseja medrosos na linha de batalha, porque os medrosos atrapalham os corajosos. Quantas vezes a gente faz um plano na nossa vida, assim, nossa, traçou aquilo, fez um plano no seu coração, aí você chega para compartilhar com a pessoa fala, isso não vai virar.
Nossa, mas isso é muito perigoso. Ah, mas você acha que você vai conseguir? Nossa, isso é demais para você. Ou seja, um banho de água fria. Gente medrosa que desencoraja. Se a gente fica perto de gente que desencoraja, nós vamos cada dia nos sentir mais desencorajados. Agora, que coisa boa é você estar perto de uma pessoa que fala, vai sim, sabe por quê? O Senhor promete que Ele vai estar com você em toda e qualquer situação. Se Deus tem colocado isso no seu coração, se Deus tem colocado isso na sua mente, esse propósito, vai que Deus vai lutar com você. Seja corajoso, não temas, não te espantes. É outra história. Agora, andar com gente medrosa é duro, não é? Não sei se você já caminhou com alguém medroso numa situação assim. Eu lembro de um primo meu, a gente era adolescente e tudo, e um dia a gente, não sei porquê, a gente estava num lugar, numa rua muito perigosa, né? E eu abracei ele assim, falei, ai, que medo, ainda bem que você está aqui. Ele falou, nossa, eu estou com mais medo que você. Eu falei, ai, meu Deus. Você derrete, né? Você fala, o que é isso? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, será que eu tenho sido um desses medrosos, um desses covardes, que ao invés de animar quem está do meu lado, eu tenho desanimado? Sabe aquele que sempre vira e fala assim, acho que isso vai dar certo, não. Se eu fosse você, eu pensava bem, sei lá, se vai dar certo, muito complicado, e aí começa, sabe, aquela nuvem assim que você fala, ai, parece que não vai dar certo mesmo. Então nós precisamos olhar. É lógico que nós precisamos ouvir as pessoas. Tem gente que está tão empolgado e só vê as coisas positivas e esquece que tem um outro lado. Então é bom, é gostoso se ouvir uma pessoa prudente. Porque o empolgado, aquele que é impetuoso assim, vai fazendo e depois que faz, fala, não pensei. Então nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio. O exagero é o parque de diversão do diabo, é o que a Joyce Meyer fala. Eu acho isso muito interessante. Porque tudo que é extremo, extremamente corajoso, cuidado, perigoso, extremamente medroso. Agora, a gente precisa ter medo? Precisa. A gente precisa ter coragem? Precisa. Mas tudo no equilíbrio. Deus deu esses sentimentos para a gente usar tudo com equilíbrio. Aí dos capítulos 21 a 26... são as leis das relações sociais e domésticas. Tem um monte de dicasinha, até coisa assim, olha, quando você construir uma casa, que for andar, coloca um parapeito para ninguém cair de lá, para você não passar tristeza. Sabe essas coisas, detalhes? Isso tudo tem aí. Agora, umas coisas muito sérias. Capítulo 21, versículos 20 e 21 fala assim: e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. A lei era severíssima, nós sabemos que o povo aqui vivia pela lei. Nós já vimos, já olhamos, já estudamos nesse período a diferença depois de Jesus, olhando lá em Hebreus, não foi isso que nós fizemos? E vamos fazer mais ainda, quando a gente entrar em Mateus, Jesus falando, eu porém vos digo, né? Ele falava, lembra o que a lei de Moisés falava? Olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo. E ele dá um novo mandamento. Mas até aqui era assim. E uma coisa que me chama a atenção nisso aqui é o seguinte: como a desobediência de filhos era uma coisa grave e séria diante dos olhos do Senhor. Isso não significa que hoje não seja mais. Hoje as pessoas, os filhos não morrem por causa disso. Não morrem, vírgula. Não morrem, entre aspas. Não morrem matados, apedrejados como era antes. Mas nós sabemos que a desobediência de um filho, de uma filha, consequentemente vai levá-los à morte. E aqui fala de beberrão, se fosse hoje, na linguagem de hoje, ia falar drogado. E a gente sabe que isso tudo começa geralmente com desobediência.
não anda com tal pessoa, não mate aula, não faça isso, pornografia, não se envolva com tal grupo, olha, cuidado com a internet. E entra por um ouvido e sai por outro, não obedece. Isso é caminho de morte. Eu trabalhava nos últimos anos, trabalhando com um adolescente, e eu falava muito para eles: meninos, vocês já viram na televisão, assim, barbudo, já de idade, aparecendo e falando assim, esse aqui é o traficante fulano de tal, com 70 e poucos anos. Vocês já viram isso? Não existe isso. A vida desse povo é curta. Eles morrem cedo, não existe traficante assim que vive 60, 70, 80 anos. Não existe isso. A vida desse povo é curta. E a palavra de Deus lá em Efésios fala para filhos: vocês querem viver muito? Obedeçam vossos pais. É o primeiro mandamento com promessa. Quem obedece pai e mãe vai viver muito. E viver muito em todos os sentidos. Não só no sentido de anos, cronologicamente falando, mas viver com qualidade de vida. Viver com abundância de vida. Viver com grandeza de vida. E eu lembro que tinha um menino, quando eu trabalhava, isso é 200 anos atrás, né? Trabalhava com criança e tinha um menininho, mas muito difícil. E apareceu do nada lá perto da igreja, e eu comecei a trabalhar com ele. E ele chegava, a hora ele chamava Carlinho. A hora que esse Carlinho chegava, eu falava, Jesus, é hoje. Mas o menino pintava e bordava e tal. E todos os métodos pedagógicos possíveis e imagináveis eu usava com o Carlinho e nada funcionava. Um dia eu peguei esse Carlinho e sentei assim, Carlinho, presta atenção. E peguei esse texto de Efésios e falei assim, olha, a Bíblia fala que o filho que obedece, o menino, a criança que obedece, vai viver muito. Ele olhou para mim e falou assim, não importa de morrer cedo. E saiu correndo e começou a fazer bagunça do mesmo jeito que estava. Eu falei, nossa, esse é difícil. E eu gosto de contar o final dessa história, resumindo. Esse menino continuou ali na igreja. E criança também aceita Jesus. Por isso que a gente tem que investir em criança, investir pesado. Carlinhos se converteu e ele foi para a igreja sozinho, ele era ali da vizinhança. E virou uma gracinha o menino. E tá. Num belo dia eu estou lá e aparece uma mulher. Chega lá a mulher e fala, quem é que mexe com esses meninos aqui? Eu falei, sou eu. Aí ela falou, preciso falar com você. Uma mulher assim, brava, estranha, né? Eu falei, nossa, vou apanhar. Ela falou, sou mãe do Carlinho. Eu falei, vou apanhar aqui. Ela virou para mim e falou assim, eu quero saber o que você fez com meu filho. Eu falei, eu? Porque... Aí ela foi mudando o tom e foi assim, esse menino era insuportável. E ele está transformado. Ele é outro. 8 anos ele tinha. Ele é outro. Ele é obediente. Ele está diferente. Ele está carinhoso. E começou a falar e eu fui ouvindo aquilo e falei assim, eu não fiz nada. Foi Jesus. E Jesus pode fazer não só na vida do seu filho, na da senhora também. Jesus muda o nosso jeito de caminhar. Isso é conversão. Isso é ter o coração circuncidado. É Ele transformar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de viver o dia a dia. Isso é conversão. Não é religiosidade, não é ser membro de uma igreja. Conversão é isso. É mudar o nosso jeito de viver, das pessoas olharem e falar assim, nossa, parece outra pessoa. Aí você fala, parece não, é outra pessoa. Aquela morreu, nasceu outro. Essa é a verdadeira conversão. E nós temos que olhar isso. Filhos hoje, quem tem pai e mãe aqui está sob o comando desse pai e dessa mãe. Nós que não estamos mais sob comando de pai e mãe, nós temos obrigação de honrar nossos pais para sempre. Nossos pais precisam ser honrados por nós. Agora, os filhos que estão debaixo do cuidado dos pais, que não têm independência financeira, ou seja, não têm independência política também, precisa obedecer os pais. Precisa. E esse texto é rigoroso com relação a isso, né?
pular aqui uns pedaços. Uma coisa interessante, capítulo 23, 21. Cuidado com os votos. Cuidados com os votos. Nós precisamos ter muito. Quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado se você não cumprir. Gente, mas nós fazemos isso até hoje. Você quer ver? O dia que você vem para ser batizado aqui na igreja, você faz votos aqui na frente. Você lembra dos votos que você fez aqui na frente quando você foi batizado? Você fez votos de trabalhar pela igreja, de sustentar essa igreja, de amar. A gente faz votos de estudar a palavra. Quando os pais trazem filhos para serem batizados, promete que vai orar com eles e por eles. Tem uns que só oram por eles, mas não oram com eles. Nós, pais, precisamos orar com os nossos filhos. Não importa quantos anos eles tenham, se é bebezinho ou se está barbado, nós temos que orar com os nossos filhos. Ai, mas parece que é tão difícil assim orar com filho, sabe? Meio complicado e tal. Fico meio sem graça. Começa, com graça ou sem graça, começa. E Deus vai te abençoar. Isso é importante. Isso é muito importante na vida dos filhos. Quando eles são pequenininhos e vão ter que fazer uma prova, uma coisa, e estão ali, filho, deixa eu orar com você. O ideal é a gente ter um hábito de orar com os filhos todas as noites. Pode ser outro horário, mas todas as noites antes de dormir, por exemplo. Você tem esse hábito, você vai colocando, aquilo vai se tornando natural, natural, natural. De repente eles estão falando, ai mãe, ora por mim, pai, ora por mim. Vem cá agora, vamos orar agora. A gente não pode perder a oportunidade. Orar pelos filhos. Então são tantos votos, tantas promessas que a gente faz e que daí a gente vai esquecendo. E o Senhor cobra de nós. Aqui ele fala que o que há em nós quando a gente não cumpre os nossos votos? Pecado. Ah, eu não concordo com o dízimo. Então por que você se batizou? Que no dia você fez compromisso de sustentar a igreja. Ah, mas eu não concordo com esse tipo de governo. Então, por que você está aqui? Você entende? Nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos ser coerentes. E aí, nós fazemos votos e não cumprimos. 31 de dezembro, que tanto de voto que a gente faz, né? Ó Senhor, prometo que esse ano eu vou ler a palavra inteira, vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou ser muito mais fervoroso. O Senhor vai ver, o Senhor me abençoa, porque o Senhor vai ver como esse ano vai ser diferente. Não, esse ano eu quero ser uma pessoa mais organizada. Vou ser bem mais organizado. Olha lá o capítulo 23. Não sei se vocês prestaram atenção dos versículos 13 até o 14. Olha que coisa interessante. Dentre as tuas armas, terás, falando para o povo que estava na guerra, terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo te cobrirás o que defecaste. Porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te aos teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Entre as coisas de armas de guerra que esses soldados tinham, aqui eles falam que eles tinham um porrete, um pedaço de pau. E não tinha banheiro no deserto. E aí fala que eles iam usar aquele porrete para cobrir o que tinha sido defecado. Porque Deus queria ordem e limpeza por onde ele passava. Se no meio da guerra, que é aquela confusão toda, Deus queria ordem e limpeza, você acha que Deus não quer ordem e limpeza aonde nós estamos hoje? E isso eu falo ordem e limpeza desde as nossas casas, as nossas igrejas, as nossas gavetas. Ai, não fala em gaveta, né? Tem gente que se falar em gaveta até arrepia. As nossas gavetas, mas nos nossos negócios. Ordem e limpeza no jeito que a gente trata, transparência no jeito que a gente trata as pessoas. Ordem e limpeza. Nós precisamos olhar para isso daqui. Nós precisamos viver esse tipo de coisa. Precisamos caminhar nessa perspectiva, porque o Senhor está
caminha no meio de nós. Capítulo 25, versículo 14, fala lá de 2 pesos e 2 medidas dentro de casa. Na tua casa não terás 2 sortes de erva, uma grande e uma pequena. Gente, cuidado, pais. Cuidado, pais. Cuidado. É caçulinha. Tudo pro caçulinha. Ou então, é doentinho, tadinho. E aí, tudo pro doentinho. Cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado, porque senão nós plantamos intriga, raiva, ódio e inveja dentro da nossa casa. Cuidado com a maneira como a gente trata as nossas medidas dentro de casa. No capítulo 27, tem umas coisas interessantes que fala, o 3º discurso de Moisés, né? E ele está falando sobre maldições, e uma das maldições que ele fala, que ele repete, versículo 15: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor a obra de artífice, e puser em lugar oculto. E todo o povo respondeu o quê? Amém. Outra maldição, versículo 16: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Nós não podemos desprezar nossos pais. Tem muita gente desprezando pai e mãe depois que eles ficam velhos. Tá dando muito trabalho, tão difícil, tão complicado. Eu sei, gente, mas e o trabalho que nós demos quando era bebê, quando estava na barriga, quando era adolescente? E a Bíblia fala: honre teu pai e a tua mãe. Nesse capítulo ainda, versículo 24: maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E existem várias maneiras da gente ferir o nosso próximo. Não é só chegar e dar uma paulada na cabeça dele, não. Nós podemos ferir nosso próximo com a nossa língua, no oculto ali, escondidinho. Ficou sabendo o que aconteceu? Menina, você não sabe. E ferindo o nosso próximo, machucando o nosso próximo. Então são coisas pesadas, gente. A hora que fala maldito, é maldição para a nossa vida. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, cuidado com as nossas atitudes. Por que as coisas são tão complicadas comigo? Muitas vezes a gente olhar e falar assim: será que eu estou honrando meu pai e minha mãe? Será? Mas você não conhece meu pai. Mas ele é complicado. Minha mãe, então, se você conhecer, você sai correndo. Você vai ver, você vai me dar razão. Maldito aquele que despreza seu pai ou a sua mãe. É o que está escrito aqui. E nós precisamos honrar. Então tem vários detalhes nesse texto aqui, nesse capítulo, que nos alerta para coisas. Agora o capítulo 28 é um show de bola, né? Que coisa mais linda esse capítulo. E dos versículos 1 até os versículos 13 é a parte que a gente ama, né? Que é tudo que a gente deseja, bênção. Apesar das bênçãos materiais não serem destacadas, não ter um destaque no Novo Testamento, mas Jesus, a hora que fala assim: buscai primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas, bebida, vestimenta, tudo que você precisa, abrigo, vai ser acrescentado. Quer dizer, de certa forma, ele está em Mateus 6 falando disso também. Aqui ele tem um destaque muito grande. Naquela época, no Antigo Testamento, a bênção estava muito relacionada com a prosperidade financeira também, a prosperidade física, né? E aí fala: se você ouvir a minha voz e tiver cuidado em guardar os meus mandamentos, o que eu tenho ordenado, se você andar nos meus caminhos, aí o versículo 3 começa: você vai ser bendito, abençoado, se você estiver na cidade, se você estiver no campo, não importa onde você morar. Você pode morar numa big de uma cidade, você pode morar no meio do mato, Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar o fruto do teu ventre. Deus vai abençoar os teus animais, as tuas crias. Eu vou abençoar o teu cesto, sabe? O teu depósito, a tua despensa. Deus é Deus que multiplica ainda hoje. Deus faz isso com quem depende, com quem coloca Ele em primeiro lugar. E Ele fala no versículo 7, que os inimigos vão ser derrotados, que vão sair correndo da presença daqueles que obedecem ao Senhor. Que Deus vai abençoar cada canto da nossa vida. Versículo que todo mundo gosta, ama.
13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Tem gente que pega essa parte desse versículo e sai: eu não aceito, eu tenho que ser cabeça. Eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. E eu vou ser cabeça e aquele negócio. Só que não lê o restante do versículo não, né? Olha lá. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. O cara é mentiroso, preguiçoso, desobediente, rebelde, e aí pega o versículo e fala assim: Deus me colocou como cabeça e não por cauda, é para eu estar por cima e não por baixo. E é arrogante ainda, né? E quer a bênção. Então não existe isso. Não tem como a gente ficar requerendo de Deus aquilo que a gente não está vivendo. Não cabe a nós cobrar de Deus aquilo que nós não estamos vivendo. Por outro lado, se você pega lá dos versículos 15 até o 50, até o 68, é só paulada. Se você desobedecer, o que vai acontecer? E cada paulada que você fala: Jesus, isso aqui eu não quero. Tudo você vai olhando e fala: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Fruto da desobediência. Esse capítulo 28 de Deuteronômio merece ser lido, relido, várias ocasiões da nossa vida. Várias ocasiões da nossa vida. Então nós vamos ver o castigo pela desobediência. E os versículos 53 e 57 mostra duas maldições que fala aqui para aquele povo, que aconteceu, que nós vamos ver mais para frente, quando a gente estiver estudando o livro de Reis. O versículo 53 diz assim, olha lá: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, na hora da angústia, da guerra e da fome. O versículo 57 fala que vai comer também do fruto, o filho que saiu do teu ventre, da tua placenta, comerás. E se você... mas será que isso é verdade? Abre lá em 2 Reis, capítulo 6. Aqui já é outro quadro. O povo já entrou na terra, já desfrutou, já ficou rico, já teve abundância, já se esqueceu do Senhor, já se desviou, já fez tudo que não deveria. Aí capítulo 6, e depois eles são levados cativos, estão passando numa fome, que a terra fala, que a Bíblia fala que na terra nunca houve fome igual. Versículos 28 e 29, olha o que acontece. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe o outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. A fome era tanta e a loucura do povo chegou ao ponto delas duas falarem: vamos fazer o seguinte, hoje a gente come o meu filho e amanhã o seu. Tá bom, beleza. Fizeram isso. Quando chegou no outro dia, agora é o dia do seu filho. Não, escondeu o menino aí, foram parar para o rei julgar a causa delas. Isso é só para mostrar que quando Deus diz que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que obedecer, é verdade. É verdade, precisamos fazer isso. E nós vamos encerrar hoje aqui com esse capítulo 29, versículo 29, que é algo extremamente também conhecido, um versículo muito conhecido, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu sei que tem muitas coisas na nossa vida, queridos, que a gente não consegue entender. Inclusive na nossa caminhada com Deus. Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Tem tanta coisa que eu queria que fosse diferente, eu não estou conseguindo explicação, não estou conseguindo entender. E esse versículo nós encerramos hoje aqui dizendo: obedeça. O que Deus te revelou, viva aquilo com intensidade. O que você não está entendendo, você fala: isso pertence ao Senhor. E eu quero confiar, eu quero descansar, eu quero colocar a minha vida inteira, completamente aos teus cuidados. E eu sei que o Senhor é fiel para não me abandonar.
capítulo 28, os primeiros versículos nós vimos, mostra que nós temos um Deus pronto para nos abençoar e para nos socorrer. Nós vimos hoje que nós temos um Deus que fala: não tenha medo, eu não vou te abandonar. Você não está entendendo, está complicado, portas se fechando, coisas difíceis, mas eu continuo no controle. Que nós possamos essa semana pedir duas coisas para Deus. A primeira é para Ele estar circuncidando o nosso coração. Deus, eu quero a marca do Senhor no meu coração. E com essa marca no meu coração, eu vou poder caminhar diferente. E a segunda é para a gente pedir para Deus: me ajuda a descansar, que o Senhor está no controle. Mesmo na minha dor, mesmo na minha desilusão, mesmo nas minhas frustrações, mesmo quando eu desejava tanto que fosse diferente, o Senhor está no controle. E aquilo que eu estou enxergando que não está encoberto, me ajuda a viver conforme a tua vontade. E o que eu não consigo ver e enxergar, Senhor, cuida e me cura. Vamos orar? Deus querido, como nós precisamos do Senhor. Nós olhamos para a tua palavra e nós reconhecemos, nós nos enxergamos aqui. Temos medo do amanhã, temos medo das batalhas, nos sentimos tão pequenos diante dos desafios. Olhamos e vemos o quanto somos desobedientes. Temos dificuldades de perdoar, de esquecer, de colocar nas tuas mãos e dizer: o Senhor é Deus que eu posso confiar. Oh Deus, nos ajuda. Esteja nos ajudando a cumprir os nossos votos. Muitas vezes nem o compromisso que nós fazemos de ler a tua palavra, de gastar alguns minutos na tua presença, abastecendo a nossa alma, nós não cumprimos. Nos perdoe, nos faça diferentes, nos ajude a caminhar, ó Pai, perto do Senhor. E eu coloco aqui a vida de tantas pessoas que com certeza estão passando dias difíceis, coisas que estão experimentando que não conseguem entender, dificuldades, lutas, desafios que de repente têm sugado a energia, que têm feito com que a fé cada dia se torne mais frágil. Em nome de Jesus, ajude essas pessoas. Venha nos visitar com graça, com misericórdia, Espírito Santo de Deus, que está aqui nesse momento. Venha aquecer o nosso coração com ânimo, com esperança, na certeza de que o Senhor tem coisa especial guardada para nós. E que aquilo que é necessário, o Senhor não vai permitir que falte. O Senhor vai suprir a nossa vida com o maná do céu. Mas nós aguardamos do Senhor socorro. Nós aguardamos do Senhor abrigo. Nós aguardamos do Senhor respostas para tantas dúvidas que nós trazemos no nosso coração. Nos ajude a sermos pessoas obedientes, filhos obedientes. Queremos vida e vida abundante. Mesmo que nos falte algumas coisas que o nosso coração desejava, Senhor. O Senhor sabe o que o coração de cada pessoa aqui deseja tanto. Mas o Senhor nos basta, que nós possamos caminhar nessa certeza. O Senhor nos basta. Ainda que não haja fruto na figueira, ainda que a oliveira minta, ainda que as coisas não caminhem como eu sonhei, planejei, o Senhor nos basta. Eu quero confiar, eu quero descansar, eu quero esperar no Senhor, que essa seja a nossa oração e o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos agora, só falta 4 capítulos. Semana que vem nós vamos fazer o seguinte. Nós terminamos isso aqui, que vai ser super rápido, coisa de minutos. E aí eu vou fazer um geralzão, uma recapitulação, inclusive com
perguntas, umas coisinhas assim. Então vocês não faltem, venham preparados, dá uma olhadinha aí nas coisas que vocês viram, estudaram. Quem casou com quem? Da onde saiu? Entendeu? Essas coisas assim, só porque a gente está terminando, nós estamos terminando o Pentateuco. Eu fico muito feliz com quem levou o compromisso a sério, com quem honrou os votos feitos ao Senhor. Eu vou ler, Senhor. E nós passamos por uns pedaços difíceis aqui, né? Complicados, cansativos, desgastantes, mas o Senhor honra e abençoa aquele que cumpre os votos a Ele, com Ele, feitos com Ele. Então, semana que vem não faltem, que a gente vai fazer assim, uma aula diferente, tá bom? Que Deus abençoe, te dê uma boa semana, caminhe na fé, na certeza de que Deus está no controle e que coisas novas virão, coisas abundantes da parte do Senhor virão. Vai chegar o tempo que você não vai ficar precisando aí usar os pés para fazer rego d'água, não. Vai sair chuva abundante sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos. A bênção do Senhor possa estar sobre mim e sobre você essa semana e para sempre. Obrigada, viu? Bom domingo.